Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro e eu gostaria de estar compartilhando com vocês como foi que eu construí este forno, o que deu errado, o que deu certo. Eu vou estar dividindo ele em 3 partes, que vai ser essa parte agora, que eu vou estar mostrando para vocês ele pronto na minha primeira tentativa. A parte 2, que eu vou estar falando dos materiais que eu utilizei para poder estar fazendo o refratário. E a parte 3, que eu vou estar mostrando um passo a passo da construção para poder auxiliar vocês na hora de estar construindo o de vocês. Bom, com relação à estrutura, eu não vou muito entrar em detalhes de toda a construção, porque esse projeto tem vários na internet. O pessoal geralmente costuma utilizar cilindros de gás de refrigeração, então só ia completar o vídeo. Este projeto em específico eu peguei do canal Dumbeck Board, o Danilo explica o passo a passo, são 5 vídeos, muito bem explicados. Eu sugiro que vocês estejam aí visitando o canal dele, é um canal muito interessante, ele fez um excelente trabalho. Uma única coisa que eu mudei do projeto dele é que ele coloca a alça de abertura aqui na frente. Eu não gosto muito porque quando você vai abrir o forno, o calor vem direto para você, se a alça estiver aqui. Se você tentar abrir por aqui, você pode estar se queimando com o chaminé, mesmo com o queimador desligado. Quando você coloca aqui atrás, nessa parte aqui, você elimina isso. Ele abre, o calor é expelido e você pode estar aí mais seguro. É uma posição mais segura para você estar operando. Outra coisa também que é interessante é o uso do sistema de tripé. O sistema de tripé ele permite que todos os 3 pés, não importa o desnível do terreno, estejam sempre apoiados. E isso é muito bom, porque estamos falando de temperaturas acima de 1000 graus. Calor, gases, se você estiver usando um forno a gás, metal líquido, incandescente. Se o forno vier a tombar, você pode estar causando um acidente muito grande. Então, devemos tomar todas as precauções. O sistema 4 pés, como de uma mesa, em algum momento um dos pés pode não estar apoiado, o que vai fazer com que ele trepide, ele não fica firme. Então eu peço a vocês que considerem sempre a possibilidade de utilizar o sistema de tripé em seus fornos. Ainda na parte de fora, o duto de admissão, ou o nome verdadeiro é tuyere, ele nunca deve ficar posicionado diretamente à frente do queimador, do cadinho. Ele deve sempre ficar ao lado para poder estar fazendo com que o ar crie um efeito vórtex, que vai percorrer toda a extensão do forno na parte de dentro. Se você colocar ele no meio, você vai criar uma zona de calor pontual. Ele vai aquecer apenas a frente do cadinho, o que pode encurtar a vida do cadinho, não vai ter uma distribuição eficiente de calor e você vai ter uma perda de combustível significativa. Desse modo, é o modo mais indicado que você deve usar para poder fazer. Ainda sobre o duto, é interessante que você não faça ele paralelo à parede do forno. Ele deve ser levemente inclinado. Acredito eu que 3 graus seja uma inclinação ideal, porque ele vai forçar com que o ar percorra, faça essa espiral ascendente para poder todo o calor percorra em volta do cadinho, reduzindo o tempo de saída dele. Então ele percorre todo o cadinho de uma maneira mais lenta e assim ele distribui melhor o calor, o que representa mais eficiência, menos consumo e o seu metal vai derreter mais rapidamente, o que em metais como um latão é muito desejável.
O latão ele absorve muito hidrogênio durante a queima, o que causa bolhas, defeitos na fundição, rechupe e pode até causar uma explosão dependendo do grau de hidrogênio que ele absorver. Então é uma medida interessante e que trará um bom resultado para o seu forno. Bom, antes de eu estar comentando o que aconteceu com essas rachaduras, eu vou fazer algumas considerações sobre a parte de dentro. A primeira delas é este formato do chaminé. É interessante que vocês mantenham ele com esse formato cônico para poder restringir a saída do calor de dentro do forno. É uma situação complicada, você precisa que o calor fique aqui dentro, mas que o gás, que é produzido com a queima do combustível que você esteja usando, seja ele carvão, óleo ou gás mesmo, que ele deixe o interior do forno, porque ele vai fazer um efeito contrário. Quanto mais tempo este gás ficar aqui dentro, ele vai produzir uma chama oxidante, o que não vai trazer nada de bom para o seu forno. A fundição vai sair ruim porque absorve hidrogênio, ele vai esfriar o interior do forno. Então você quer que esse gás saia. O que acontece é o seguinte, com este formato cônico, o gás vem para aqui, deixa o interior, mas o calor não consegue acompanhar. Então ele reflete novamente, o que representa um reaproveitamento do calor que já ia ser perdido. E isso em metais de ponto de fusão mais alto, como é o caso do ferro fundido ou do cobre, é muito desejável. Então você vai ter uma eficiência melhor do seu forno. Vocês devem ter percebido que este tubo de metal que nós usamos geralmente para proteger a pintura da tampa aqui, a parte de dentro, a parte de fora da tampa, ele não entra no interior do forno, ele fica soldado do lado de fora. Por que disso? O coeficiente de dilatação do metal é muito mais alto do que qualquer material refratário que você venha estar usando aqui. Então, ele vai se expandir e se ele estiver em contato direto com esse material, ele vai causar rachaduras, ele vai fazer com que o material rache. E realmente nós não queremos que isso aconteça. Então você mantém ele para fora e a parede você deixa simplesmente com o próprio material refratário. Na parte de baixo é muito simples, é um cilindro. Eu fiz com um tubo de PVC, coloquei o material em volta e fui pressionando ele. É interessante que vocês mantenham a menor medida possível entre a parede do forno e o cadinho, apenas para que você esteja usando a tenaz para tirar o cadinho. Porque se você fizer muito largo essa parede, muito espaço entre a parede do forno, entre o interior do forno e o cadinho, vai haver uma perda de calor. E você vai estar gastando muito combustível, às vezes a parte de fora do forno vai estar aí uns 1.300, 1.400 graus e o cadinho está pouco mais de 1.000. Você testa várias coisas e não consegue derreter, justamente por isso, porque existe uma perda entre a atmosfera do forno e o cadinho. E o formato cilíndrico em si é um formato mais desejável para fornos de propelente, que no caso é que utilizam um combustível como se fosse um maçarico, seja de gás ou óleo. Porque, volto na questão do vórtex, o material fogo não vai encontrar uma resistência muito grande, ele vai fluir melhor. Se você fizer ele com formato sextavado, como por exemplo de tijolos ou mesmo quadrado, o fogo, a chama vai bater na frente do queimador e ela não vai fluir. Então você vai ter novamente um calor pontual. Vai aquecer muito uma parte do forno e as outras áreas vão ficar frias. E realmente nós não queremos que isso aconteça. Bom, sobre o que deu errado neste forno, é o seguinte, essa massa ela é caseira, ela não utiliza materiais industrializados. Foi por isso que deu errado? Não. O que aconteceu para ela dar errado foi falta de calor. Este material, diferentemente do concreto, ele precisa ser curado. Ele precisa virar uma cerâmica. Ele
tem que vitrificar. Então, os materiais vão derreter, eles vão fundir, virando um só. É o mesmo processo para a construção de tijolos. O que aconteceu? Quando eu fiz, eu enchi de carvão até uma parte aqui, dei calor e deixei esfriar normalmente. O calor nessa parte foi insuficiente. Para baixo funcionou muito bem, o forno não desmancha, apareceram algumas rachaduras, mas todo refratário vai sempre acontecer isso, é inevitável. Eu já vi fornos que foram feitos com materiais para 1700 graus, eles também apresentam a rachadura. O que não pode acontecer é o material desmanchar, mas nesse caso ele está desmanchando justamente por falta de calor. Eu vou fazer uma segunda tentativa, eu já derreti metais nele, já derreti aço, já derreti... Só não consegui derreter ferro, um latão, cobre, já derreti em pequenas quantidades. Mas no vídeo, no último vídeo, como eu mencionei, eu quero estar mostrando para vocês os passo a passo para vocês estarem fazendo, porque tem alguns segredos na composição desse material. Vocês vão ver que ele é muito simples, tanto que eu vou dedicar um vídeo só à composição. É muito simples, materiais que qualquer um pode estar encontrando sem dificuldade nenhuma. Diferentemente, para nós que moramos em regiões mais afastadas, às vezes nós não conseguimos o concreto refratário. Às vezes, para você trazer a manta cerâmica para chegar aqui, custa mais pelo custo do envio. Então, é uma alternativa realmente viável. Eu quero dizer que essa receita deste refratário ela não é minha, não foi eu que desenvolvi. A primeira publicação que eu encontrei dela é de um livro chamado Construa Sua Oficina do Nicho, numa tradução literal, é do David Gingery, um americano, inventor, e nós vamos estar seguindo vários passos a passo dele. Ele também não tinha muito recurso e conseguiu fazer um forno que ele relata ter durado 3 anos.